Bom dia. Tudo bem, pessoal? Responsabilidade de ser o primeiro palestrante da manhã, mas vamos lá. Vai ser um evento bem bacana. É a terceira edição que a gente participa como empresa, segunda vez como palestrante. A pedidos, vai ser repetida a palestra que foi dada na edição anterior. Então, espero que aproveitem bastante. Vamos lá, antes de tudo, deixa eu me situar aqui para vocês. Eu sou o Radamés Parmegiani, eu sou representante da empresa HRV, é uma empresa portuguesa. O nosso diretor está aqui, desde já fica o convite para vocês conhecer o nosso stand e estar conversando. A empresa HRV é uma integradora de fábrica de pellets, tem o título de ser a maior empresa da Europa de integração. São mais de 2 milhões de toneladas ano em produção, instalados e vendidos pela HRV, e usamos os equipamentos Andritz. A Andritz, talvez muitos de vocês já ouviram falar, eles têm fábrica no Brasil também. É uma corporação muito grande, tem mais de 30 mil funcionários no mundo, fábricas pelo mundo todo, e é a empresa líder hoje na fabricação de equipamentos para pellets, para produção de pellets. Então, une-se essa parceria em toda a Península Ibérica e agora no Brasil também, sendo então a HRV responsável por integrar e instalar os projetos das usinas vendidas aqui no Brasil e a Andritz responsável por fabricar todos os equipamentos. Bom, o case da apresentação é o Portugal. Como que pode, né, Portugal daquele tamanho ser o maior exportador de pellets da Europa, com uma capacidade hoje... Com uma produção anual de mais de 1,5 milhões de toneladas, bem mais, na realidade, já estamos chegando em 2 milhões de toneladas ano produzidas em Portugal. E é um dado muito interessante quando imaginamos que cabem quase 4 Portugal dentro do estado do Paraná. Então, imaginem todo o potencial que o Brasil tem para ser uma referência mundial realmente na produção de pellets. E a gente acredita que é um caminho sem volta, né? Falando então das principais razões para ser o maior exportador. Obviamente, a existência de matéria-prima e operadores florestais. Portugal é muito forte na pasta de papel, na celulose. Então, o mercado da madeira está bem desenvolvido. Existe uma floresta muito grande em Portugal. Ela é muito bem controlada pelo Estado. Então, é fundamental que, havendo o corte, seja feito o replantio. É obrigado por lei lá. Então, todo esse manejo florestal é muito bem feito. Existe muitos apoios de estatais, de investimento à exportação. Então, o governo ajuda muito as empresas portuguesas a estar produzindo esse pellet e, posteriormente, exportando. Existência de tecnologia competitiva, HRV Andritz. Depois, no próximo slide, eu vou mostrar o mapa de algumas fábricas. Mas eu acho que o principal motivo do sucesso de Portugal foi realmente contar com empresas como a HRV, como a Andritz, que tem equipamento de qualidade, tem experiência no ramo de integração. A HRV é uma empresa que tem quase 40 anos no segmento de integração de fábricas. Então, somado a isso, obviamente, a matéria-prima, tivemos um sucesso muito grande no país. Proximidade ao consumidor final e proveniente de uma economia financeira estável. Por quê? Os grandes mercados de pellet hoje são o norte da Europa. Então, Portugal, por essa facilidade logística, consegue acessar todos esses mercados europeus de maneira fácil e até por uma logística bacana de portos para abastecer também países, Suécia, Inglaterra e tal, por vias marítimas. Necessidade de um segundo produto exportável, commodity, a par da pasta de papel. Então, isso é uma política de Estado, né?
assim como o Brasil hoje é muito forte em papel, em MDF, em outros segmentos, a gente acredita que o pellet ele vem a somar, porque o pellet ele é considerado um commodity. O pellet ele é energia, então ele sempre tem e terá um valor no mercado mundial. Faz parte agora do Protocolo de Paris, já fazia parte do Protocolo de Kyoto. Então, todas as empresas na Europa elas são obrigadas a usar pellet para a produção de energia a par do carvão. Então, é uma política muito forte lá na Europa essa questão. Eles querem reduzir realmente a quantidade de emissão de CO2. Então, eles têm usado o consumo de pellet como política para realmente reduzir essas emissões. Então, quem está pensando em investir numa fábrica de pellet, quem tem alguma dúvida ainda se o pellet é um mercado que veio para ficar, está aí a resposta, né? Eu acho que, chancelado pelo Protocolo de Paris, assinado por praticamente todos os países do mundo, tem-se a garantia para fazer o investimento de que é um mercado que veio realmente para ficar. Existência de empresas com capacidade para fornecer projetos completos. Eu acredito que, né, reforça novamente a questão da HRV Andritz. Estamos no Brasil agora também para dar o suporte para as empresas investidoras. Uma nota importante em relação ao mercado é que também existe o mercado semi-industrial que está crescendo muito lá em Portugal, e essencialmente na questão das avícolas, né? Então, imaginem o Brasil, o maior produtor de frangos do planeta. Imaginem quanto que poderia ser consumido no setor aviário, para aquecimento dos aviários. Hoje a gente sabe que é difícil, o pessoal usa a lenha, é sujo, não tem estabilidade de umidade, a caldeira está toda hora variando. Então, o pellet hoje é uma alternativa muito boa para o produtor. Ele tira todo aquele espaço lá, bota um silo, bota um dosador automático, equilibra a caldeira dele e resolve o problema do aquecimento dos aviários. Então, sem falar nos outros mercados semi-industriais também, que são muito populares lá em Portugal, as padarias, pizzarias, os clubes, ginásios, tudo que precisa de água quente, de aquecimento térmico, tem-se um mercado também muito forte para o consumo de pellet. Aí, então, o mapa de Portugal, aquele cantinho, né, Portugal, tá, Espanha junto. Então, é impressionante como realmente eles chegaram nessa capacidade produtiva. Temos o mérito aí das 20 fábricas que estão aí, 19 delas foi nós que instalamos e vendemos, então temos uma bela experiência aí na produção de pellets. Então, principais requisitos para se fabricar e exportar pellets com sucesso. Matéria-prima, obviamente, já falado. Criar parcerias de negócio, fornecedores de madeira e definição da capacidade produtiva da instalação. Tem que ser feito um estudo da quantidade de matéria-prima disponível para fazer um projeto que realmente tenha sucesso, né? É muito importante estar próximo da matéria-prima, mas, falando em exportação, também tem que pensar na questão logística. Ou seja, a fábrica o mais perto da matéria-prima. Por quê? Para tu produzir o pellet, tu vai tirar a água, vai tirar a umidade dele e vai compactá-lo. Ou seja, se a matéria-prima está longe, você está carregando água até chegar na fábrica, não faz sentido. Então, próximo da matéria-prima, depois que ele está seco e compactado, aí sim fazer o escoamento para o porto. Existência de energia elétrica de alta tensão, obviamente são máquinas muito grandes, são máquinas com motores elétricos bem fortes, uma linha de pellet completa partindo do picador, descascador, moinho, pelletizadora, realmente consome muita energia, então é importante pensar nisso. Próximo de estradas e linhas de comboio, ou seja, a questão logística novamente. Hoje o custo logístico impacta muito. Acho que em toda a indústria brasileira é uma realidade forte, mas na questão do pellet realmente tem que se pensar muito bem na logística. Preparação de pessoal específico para operar a fábrica,
Por mais que a fábrica seja muito automática, é uma fábrica que exige pouca mão de obra, mas ao mesmo tempo é importante ter profissionais bem treinados, existem afinações manuais que são feitas, existe todo um acompanhamento que tem que ser bem pensado. Existência de contratos de fornecimento, venda a longo prazo, isso é fundamental quando vai se pensar nesse investimento. Então, são investimentos altos, uma usina de pellets completa. Então, já buscar com antecedência pré-contratos de venda, pré-contratos de compra de matéria-prima, deixar toda essa parte muito bem alinhada. Eu abro um parênteses em relação à venda. Hoje o mercado está muito aquecido lá na Europa. As fábricas lá em Portugal estão trabalhando sem parar dia e noite para conseguir dar conta. Teve um inverno passado muito forte, muito frio, então foi consumido uma quantidade absurda de pellets residencial e, ao mesmo tempo, o mercado industrial também é aquecido em função do consumo das grandes usinas termoelétricas do norte da Europa. Então, ambos os mercados estão aquecidos e hoje é bem possível já conseguir um contrato de pré-compra por um possível investimento, né? Obviamente, nós podemos falar depois no nosso stand, mas temos grandes contatos com grandes compradores lá da Europa que podem estar ajudando vocês já a pensar nisso. E, obviamente, instalação de máquinas fiáveis e robustas, né? Isso é fundamental. Hoje, para assinar um contrato de 5 anos de venda, por exemplo, obviamente o comprador de vocês vai querer saber que máquina que vocês têm, onde que vocês investiram o dinheiro de vocês. Então, é muito importante vocês pensarem na qualidade do equipamento, nos anos de história que a empresa tem, que está ofertando para vocês, para realmente vocês não terem nenhum problema. Bom, rapidamente falando do mercado de biomassa em Portugal, o aproveitamento da biomassa está ligado à necessidade da madeira para energia, nomeadamente para a utilização doméstica e industrial, já falei sobre isso. Destaca-se a utilização de lenhas e carvão vegetal e agora pellets, que têm hoje origens tão distintas como pinheiro, eucalipto, oliveira, videira, entre outras. Abri outro parênteses aqui, muito interessante, um mercado novo, lá em Portugal. Existe uma fábrica instalada por nós, inclusive, que está exportando pellet de resto de laranjeira, restos da videira, para os Estados Unidos queimar nas churrasqueiras e fazer o churrasquinho lá, o barbecue deles com gostinho de fumaça de laranjeira ou tal. Então, muito interessante pensar nas aplicações. Eu falei só em aplicações industriais, em aplicações residenciais para aquecimento, mas também tem todo um mercado aí a ser explorado. Outro mercado também interessante, a par desse, o mercado pet, né? Hoje, uma cama de gato, uma baia de cavalo, alguma coisa assim, também é um mercado que pode ser pensado para alguma parte da produção. Pellets, devido essencialmente ao tratamento da madeira, pode ser o pinho com nemátodo exportado sem tratamento, ou seja, você resolve o problema sanitário, né? O pellet, a madeira, então, ela vai ser processada, vai ser tratada naturalmente pelo processo fabril e não tem nenhuma restrição em relação a bichos na madeira. Densidade e otimização do custo logístico, é aquilo que eu falei antes, a gente vai compactar essa madeira, esse farelo de madeira em pellet, justamente pela logística. Estabilidade de energia contida, isso é a grande vantagem do pellet, você consegue controlar a caldeira, né? Você tem um produto que ele está com uma umidade X e um poder calorífico Y, você tem uma estabilidade no processo de queima. E o fácil doseamento, justamente por isso que ele é pelletizado por questões logísticas, para abastecimento de navios e etc. e tal. Bom, aqui o gráfico de produção de biomassa em Portugal. Notem que a produção para energia passa de 4 milhões de toneladas. Então, os portugueses não brincam mesmo quando se trata de aproveitamento de energia com biomassa. Sendo que
existe uma grande floresta de pinheiro, é um pinheiro diferente do nosso, é o pinheiro bravo, que é plantado na areia, na faixa litorânea, então é uma madeira duríssima, muito difícil de pelletizar, e também tem o eucalipto em função da questão das usinas de papel, e outros tipos de árvores também, então tudo isso é muito bem manejado, muito bem aproveitado para produzir energia lá em Portugal. Bom, vantagens e implicações da biomassa, resumindo, as vantagens locais, a limpeza da floresta, você vai ter, em alguns casos, indústrias que não utilizam, por exemplo, o desbaste, no pellet você utiliza. Indústrias que não utilizam a casca, que tem excesso de casca na madeira, no pellet utiliza. Então, a fábrica de pellet ele dá a possibilidade para a região de ser realmente uma captadora de toda essa biomassa excedente, todo esse material que está sobrando, todo o desbaste que a gente sabe que, infelizmente, em alguns locais aqui no Brasil não é valorizado, né? Então, tudo isso pode ser utilizado para produção de pellet. Obviamente, a criação de emprego, diminuição da carga combustível, né? Você limpando a floresta, você tem menos risco de incêndios. Portugal sofre muito com questões de incêndio, vocês acompanharam as notícias anos atrás, foi trágico o que aconteceu lá. Então, muito disso tem a ver com o aproveitamento da biomassa e eles forçarem as empresas a manter limpas as florestas. E aí, obviamente, no âmbito nacional e internacional, a redução da dependência do petróleo e do carvão, né? Que é a grande mudança que está acontecendo no nosso planeta, é essa, e o pellet veio para somar junto com as outras fontes de energia renovável. Bom, rapidamente, meu tempo está acabando, isso a gente vai poder falar durante os 3 dias lá no nosso stand, mas o processo fabril de pellet, basicamente, partindo do cavaco, então, você tem a moagem verde, você vai transformar aquele cavaco num micro cavaco para entrar no secador, para ser seco, e depois uma moagem seca, que aí você vai transformar aquele cavaco que já está seco numa farinha, para aí sim poder ser pelletizado. Eu tenho aqui um exemplo de secador. Esse é um secador de tambor, é um secador de alta temperatura, então ele vai secar o material aí com temperaturas bem altas, e também existem outras tecnologias de secagem que aí tem a ver com sobra de energia, de vapor, de água quente, de processos industriais. Aí uma linha de pelletização, né? Aí são as máquinas pelletizadoras que vão comprimir então essa farinha de madeira seca e vão transformar ela no produto densificado em forma de pellet. Produto acabado, botei 3 fotos que são basicamente os 3 mercados. Na esquerda os silos, obviamente para o mercado industrial, ou seja, para venda para grandes embarcações, fábricas que vão abastecer esse mercado de termoelétricas. Os big bags para o mercado semi-industrial, então, o que eu falei de piscinas, clubes e etc e tal. E por fim, o mercado residencial, que aí sim são pellets ensacados em saquinhos de 15 quilos. Lá na Europa é muito comum você ver um europeu comprando junto com a ração do cachorro, pega um saquinho de pellet junto, leva para casa, bota na lareira, liga automático, não precisa limpar, não precisa se preocupar com a cinza, porque é uma madeira tratada, então é uma comodidade muito grande para o europeu fazer o aquecimento da casa deles com o pellet. Bom, meu tempo acabou e eu acabei a apresentação na hora certa. Muito obrigado. Aí uma foto da nossa empresa lá em Leiria, lá em Portugal. Fica, acho que eu já falei 4 vezes, mas pela 5ª, então, um convite para que vão nos visitar no nosso stand. O nosso diretor, Pedro Veríssimo, está presente. O nosso diretor da Andritz, da América Latina, está presente. Então, fica o convite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Radamés. Você volta depois, sob o comando do José Dilson Rocha, nas perguntas e respostas aqui, ok? Muito obrigado. Então, agora vamos ao nosso segundo palestrante, por favor, o Stefano D'Andrea, da Enama. O tema da palestra, Mercado de Pellets e Certificação. Tenha bondade, Stefano, por favor.
Buongiorno, io parlo italiano, però ho la mia collaboratrice che poi può tradurre per le cose che non ho capito oppure per le cose più importanti, dirò a lei di parlare anche in portoghese. Eu vou apoiar aqui na tradução, principalmente das principais informações, então depois também no esclarecimento de dúvidas ou perguntas eu também vou fazer esse apoio aqui para a tradução. Bem? Dunque, per quanto riguarda il mio intervento, questi sono i punti che vorrei trattare abbastanza rapidamente. Voglio dire chi siamo come NAMA, essendo un organismo di certificazione vorrei far capire l'importanza della certificazione e il tipo di attività che andiamo a svolgere. Facciamo anche una panoramica poi sul mercato europeo, principalmente del pellet, e infine vorrei discutere un po' di quali sono i requisiti principali per poter ottenere una certificazione PLAS. Em linhas gerais, a palestra vai focar em falar um pouquinho da ENAMA como certificadora, como ente certificador, o processo e os aspectos mais relevantes desse processo de certificação, que é a exigência na União Europeia para a entrada de produto, principalmente com característica 1. Em linhas gerais, também falar um pouquinho do mercado de pellet na Europa, especialmente na Itália. Dunque, ENAMA è un organismo di certificazione che è accreditato in Italia, cioè quindi è riconosciuto e controllato a sua volta da altri enti a livello internazionale e dal 2013 è anche riconosciuto da IPC come organismo di certificazione e ispezione per quanto riguarda lo schema di certificazione in PLAS. Oltre a questo, ENAMA svolge anche attività di certificazione nell'ambito delle macchine agricole, del biogas e di altri biocombustibili. ENAMA é um dos principais organismos de certificação italiano, conveniado com a Implus, que é o principal certificado que hoje certifica pellet, mas também trabalha certificações específicas para máquinas agrícolas, biogás e biocombustíveis. Nel settore dei biocombustibili, quindi della biomassa, praticamente ENAMA rilascia la certificazione sia per il pellet con lo schema appunto in plus, sia per altri biocombustibili come il cippato. In questo caso abbiamo un altro schema che si chiama Biomass Plus e uno a livello internazionale che è il Good Chip, per la legna da ardere, per le bricchette sempre con lo schema Biomass Plus, e ultimamente siamo nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Biomasud entrati anche nella certificazione di altri sottoprodotti dell'industria che sono il nocciolino di olive, i gusci di frutta e le pigne. Esses são alguns dos principais certificados trabalhados pela ENAMA. Então tem pellet, que é o esquema em plus, a gente vai dar um foco mais específico nesse, que é o objetivo desse congresso. E esses são demais que também são trabalhados em paralelo pela ENAMA também. Adesso qui vorrei fare un attimo il punto dell'importanza della certificazione, perché come diceva prima anche il collega in portoghese, in Europa è molto importante un livello di qualità elevato del prodotto, perché la differenza che c'è è, mentre lo standard va a definire quali devono essere i requisiti di quel prodotto, e un rapporto di prova, un'analisi mi dà solamente la rappresentatività, la conformità di quel singolo lotto. Nel caso della certificazione invece questa garantisce che tutti i requisiti siano sempre soddisfatti lungo tutta la filiera, cioè dal momento del ricevimento della materia prima nella fase di produzione, stoccaggio e distribuzione finché non arriva al consumatore finale. Então, como disse o colega que precedeu essa apresentação, o mercado europeu é bastante exigente com relação à qualidade, e o objetivo aqui é demonstrar que o processo de certificação ele se diferencia, por exemplo, de um teste específico de laboratório sobre um lote específico de produto. Porque o processo de certificação ele certifica todas as etapas do processo produtivo, desde a matéria-prima até o consumidor final.
Qual è la differenza tra i diversi livelli di attestazione della conformità? Noi possiamo avere una attestazione da parte del produttore che la sua materia prima rispetta gli standard di qualità. È una dichiarazione che lui fa, magari facendo dei suoi controlli interni, e dice al consumatore: questo rispetta gli standard. Naturalmente l'impegno per il produttore è minimo, come documentazione non c'è perché è una sua dichiarazione, e la garanzia per il consumatore, diciamo, è fra un più e un meno, non è molto tutelata. Como primeiro step do processo de certificação, a gente vai ter uma garantia do produtor da matéria-prima, que atesta a qualidade e o processo em si que atende às normas que regulamentam esse processo de extração da madeira. O impacto disso para o todo é importante, mas ele não traz nenhuma dificuldade para o produtor de pellet, porque é algo que o produtor de matéria-prima providencia com facilidade, uma questão de documentação. Il livello superiore invece è quello di un'attestazione di conformità, cioè viene definita attestazione di seconda parte. In questo caso può essere ad esempio un'associazione che si viene a formare o un gruppo di aziende che si accordano per rispettare un disciplinare di produzione e su quello loro si impegnano a lavorare nella stessa maniera, facendo poi delle analisi sul prodotto. Sono comunque svolte all'interno dell'associazione, c'è un impegno maggiore perché c'è la richiesta di rispettare un standard e il consumatore inizia ad avere delle garanzie che sono maggiori. Um segundo nível de controle sobre qualidade do processo de produção ou qualidade do produto é, por exemplo, uma associação de produtores que criem normas específicas locais, regionais, que sirvam de referência para os consumidores, para o mercado interno ou regional, para, de alguma forma, estabelecer parâmetros que avaliem a qualidade do produto que está sendo colocado no mercado. Infine c'è quella che appunto è definita l'attestazione di parte terza, cioè la vera e propria certificazione. In questo caso, oltre a svolgere analisi del prodotto, quindi analisi di qualità, c'è un controllo della conformità di quel prodotto a delle norme tecniche specifiche. In questo caso, per esempio, nel pellet abbiamo già la ISO 17225 che definisce gli standard, o a schemi di certificazione come ad esempio l'ENCLAS. E questa verifica della conformità non viene svolta internamente, ma viene svolta appunto da un ente terzo che è l'organismo appunto di certificazione, che doveva essere sempre indipendente e imparziale nei confronti delle diverse aziende. Quindi in questo caso abbiamo un impegno maggiore per il produttore perché si dovrà attenere a una serie di requisiti che dopo vedremo, ma anche una garanzia maggiore per il consumatore perché sa che l'organismo di certificazione svolge appunto questo livello di controllo sul produttore. E por fim temos o terceiro nível, que daí compreende uma certificação que engloba todo um processo, né? Ele é executado por um ente externo, então é um organismo que é isento e ele traz um trabalho maior, uma exigência maior ao produtor de pellet, porque há uma necessidade de cumprimento de diversos parâmetros, diversas exigências, mas por outro lado traz para o consumidor uma segurança também proporcionalmente maior nesse sentido de qualidade. Per quanto riguarda l'ENAM abbiamo detto che nell'attività di certificazione del pellet è attiva dal 2013, quindi sono 6 anni che svolge attività di certificazione e in totale ad oggi abbiamo circa 154 aziende certificate con ENAMA e 10 in corso di certificazione che stanno emettendo i certificati in questi giorni, distribuiti in 16 paesi con 114 aziende in Italia e 40 aziende all'estero certificate. Esses são os números hoje de atendimento da ENAMA em 16 países. Ela tem 154 fábricas de pellet certificadas, onde ela faz o controle, todo o processo de certificação. São 10 em andamento nesse momento. 114 dessas 154 estão na Itália e 40 estão fora da Itália.
Questo più o meno sono le aziende nei diversi paesi dove abbiamo rilasciato le certificazioni, con il numero delle aziende che sono state certificate da noi, e come potete vedere per noi il Brasile è uno, dopo l'Italia, è il paese dove abbiamo il maggior numero di aziende certificate, perché ne abbiamo 8 al momento certificate e 3 in corso di certificazione che sto insieme con la mia collega facendo in questi giorni l'attività di verifica. Per questo stiamo puntando e ci è interessato partecipare anche a questa fiera per conoscere um pouco anche la realtà più da vicino. Essa é a representação do mapa dos países onde a Enama está presente, trabalhando, e aqui demonstra também na lateral esquerda são os números de fábricas certificadas pela Enama. O Brasil é, depois da Itália, o que mais tem, são 8 já certificados e 3 em andamento, em processo agora de certificação. E por isso a nossa presença aqui, a importância de a Enama conhecer também, ter essa interação nesse evento com os produtores e o mercado em si brasileiro, para ter essa integração um pouco maior. Adesso invece volevo un attimo spiegare perché è importante la certificazione per l'esportazione, specialmente nel mercato europeo. Un prodotto certificato, quando viene venduto specialmente in Europa, dove io conosco di più la realtà, è importante al momento avere un certificato, altrimenti non si riesce a vendere il prodotto. Diciamo che il 70% circa del prodotto consumato in Europa è certificato. Quindi per questo motivo è necessario che nei paesi extraeuropei, dal Sud America, ma anche la Russia o altri paesi che adesso stanno producendo molto prodotto, dovranno in qualche modo piano piano adeguarsi a queste richieste. Perché? Perché dà una trasparenza del mercato, sappiamo quali sono le aziende, dove sono, puoi conoscere subito le informazioni, c'è il sito in Plus dove tu puoi andare e vedere se l'azienda effettivamente ha un certificato, se questo certificato è scaduto, se è stato revocato. Anche i prezzi che il produttore riesce ad avere sul mercato vengono ad essere stabiliti in base al livello di qualità del prodotto. Una classe A1 avrà un suo valore, una A2 o meno, un prodotto non certificato avrà un mercato ridotto, più limitato, con prezzi sicuramente minori. Inoltre, cosa importante, in riferimento, riprendo sempre al discorso del mio collega precedentemente, è vero che si stanno dando molti finanziamenti per sviluppare le energie rinnovabili da biomassa, però è anche vero che stanno mettendo molti limiti sul discorso delle emissioni, perché un prodotto di scarsa qualità può creare nell'ambiente un'emissione di inquinanti molto elevata. Quindi il prodotto certificato, generalmente questi problemi sono ridotti, non dico che non li ha, inquina quanto un prodotto normale, però avendo contenuti in cenere o altri molto più bassi, il livello di inquinamento di quel prodotto è minore. Então, bom, alguns aspectos da importância da certificação. O mercado europeu, como já foi dito, é bastante exigente. Hoje, para a venda do produto no mercado europeu, é praticamente um limitador, né? Você não tendo a certificação, dificilmente vai vender. Em torno de 70% do pellet consumido na Europa é certificado. Um dos aspectos importantes é o equilíbrio de preços também, né? Porque aí você garante que um produto de boa qualidade ele vai estar classificado como um A1, por exemplo, e ele alcança um preço melhor no mercado. E um outro aspecto importante é com relação à qualidade, a colocação do pellet dentro de um contexto ecológico. Então, se falou aqui bastante em investimento, em abertura de crédito para estimular o mercado de energia, mas, ao mesmo tempo, existem também muitas novas limitações ou a intensificação dessas limitações com relação à emissão de CO2, por exemplo, enfim, de resíduos. E o pellet ele vem como uma alternativa energética nesse sentido também de energia limpa. Então, esse também é um aspecto relevante do contexto do pellet nesse mercado. Qui ho portato rapidamente 2 slide dove faccio vedere un po' com'è l'andamento del mercato del pellet in Europa. Come si può vedere, questi sono dei dati fatti dalla Bioenergy Europe, che sarebbe l'EPC, da cui vengono elaborati, riferiti al 2017, gli ultimi dati disponibili
consolidati, dove si vede il crescente aumento delle produzioni di pellet in tutto il mondo, e a fianco c'è la ripartizione nei diversi paesi, dove la quota maggiore è ancora la parte dell'Europa, e dove potete vedere che ancora il Sud America rappresenta una piccola parte, anche se poi ha delle grandi potenzialità. Tanto qui lo metto insieme con l'altro per cercare di abbreviare i tempi. In questo caso si vede appunto le produzioni totali nelle diverse aree del mondo, dove c'è in arancione rosso la parte di consumi, in verde la parte invece di produzioni. Vedete come in Europa la quantità consumata é molto più bassa rispetto a quella prodotta, quindi richiede emissione da mercati esteri. Os dois slides tratam do mesmo ponto, na verdade, consumo e produção. Esse slide ele demonstra em laranja o consumo e em verde a produção. Então, talvez o dado mais importante a ser extraído, no slide anterior mostrava a América do Sul como produtora, ela é responsável hoje por em torno de 2% da produção do mercado mundial, é relativamente baixa, principalmente comparado ao potencial que existe, especialmente no Brasil, de produção desse tipo de energia, né, de produto final. E esse dado é importante com relação à União Europeia, que a quantidade produzida ela é de forma muito relevante inferior à quantidade consumida. Então, isso representa para nós, aqui do Brasil, um potenzial di mercato bastante grande a ser explorato. Dunque, qui salto perché ho finito il tempo, volevo solo farvi vedere le caratteristiche, quali sono le caratteristiche e i requisiti per la certificazione. I parametri di qualità, già l'abbiamo detto, sono quelli definiti dalla norma, quindi l'importanza di materia prima e tutto il resto che già comunque aveva spiegato il mio collega, così come aveva spiegato un po' le caratteristiche dell'impianto che deve essere idoneo per poter produrre. Poi c'è il discorso di monitoraggio interno, cioè quindi il controllo che l'azienda deve fare sul prodotto tramite delle analisi interne, e dei corsi di formazione. Solo questo volevo dire. Enama già nel 2017 ha svolto un corso di formazione qua in Brasile, lo prevediamo di farlo anche per dicembre di quest'anno, e chi è poi interessato può, adesso siamo qui in fiera per 3 giorni, quindi prendere contatto con noi. Questo è obbligatorio per le aziende che si sono certificate, ma è aperto anche alle aziende che vogliono conoscere un po' la realtà. Grazie di tutto. Infelizmente o tempo é curto, a gente poderia explorar aqui um pouquinho melhor os requisitos de certificação. Em 2017 a Enama realizou aqui no Brasil um curso de formação, e agora em 2019, no final de 2019, deve estar acontecendo mais um. Então estaremos disponíveis no estande para quem quiser nos procurar, tanto fábricas já certificadas quanto as que têm interesse. Para conhecer um pouquinho mais, a gente pode também abrir um pouquinho mais dessas informações que nós trouxemos aqui. Muito obrigada. Muito obrigado ao Stefano e Amabile, e vocês voltam depois no nosso debate, ok? Olha, nós teremos ainda aqui a palestra do Robert Stan e do Danilo Anjos Blanco, do Marcelo Joaquim, do Joel Rosa, e depois o debate com o comando do José Dilcio Rocha. Mas agora, como ninguém é de ferro, uma paradinha por um café, um lanchinho, 15 minutos, a gente retoma as atividades dentro de 15 minutos, ok? Muito obrigado pela presença de todos, daqui a pouquinho a gente volta.